Glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos, por favor. Quero aproveitar e fazer mais uma sugestão de um livro que tem me abençoado muito. Se os irmãos puderem apontar. Eu penso que nós, como líderes, pastores, discipuladores, a nossa luta e ensinamento é ajudarmos os nossos irmãos a vencerem os seus pecados. Concordam? Porque muitos dos nossos irmãos lutam com áreas difíceis, pecados difíceis, não é? Eles acham que nós pastores não lutamos, mas também lutamos, não é assim? Há um livrinho chamado Pecados Intocáveis. Pecados Intocáveis. Jerry Bridges, editora Vida Nova. E ele fala sobre, só para os irmãos terem uma ideia, ele fala aqui sobre, por exemplo, a malignidade do pecado, impiedade, ansiedade, frustração, insatisfação, ingratidão, orgulho, egoísmo. Cada um desses é um capítulo. Descontrole, impaciência, ira, mania de julgar, inveja, ciúme, pecados da língua. Você sabe o que é pecados da língua? Isso no MSBN não tem. Tá vendo? Mundanismo. É um material muito bom e prático para você ler, indicar para outras pessoas. Esse aqui eu quero oferecer para o pastor Josué. Pastor Josué. Esse é seu. Já economizou. O que ia gastar como presente para mim? Esse é do pastor Josué. Está garantido o convite para o ano que vem. Cada enxadada é uma minhoca. A Bíblia fala que a gente tem que aproveitar cada oportunidade, né? Pastor Josué, que Deus o abençoe, porque eu sei que vai ser útil na sua vida. Estava pensando sobre inteligência emocional. Estamos vivendo num tempo, hein, pastor Antônio Marcos, em que as pessoas até falam na televisão da possibilidade de uma guerra na Europa, né? Temos que orar por isso, vocês não acham? Temos que orar, porque esses líderes mundiais, às vezes, têm uma cabecinha meio tramada. Fiquei imaginando como seria bom uma reunião do Putin e do Joe Biden, com o pastor Josué. Queria só 5 minutos. Falou, Putin, vem cá. Ô Biden, vem aqui. Conversa com o pastor lá. Deixa ele orar por vocês, né? Junta aí Josué Júnior, Antônio Marcos, pastor Valcias, pastores Vinícius. Podemos orar pela cabecinha de vocês dois? Porque são pessoas que podem causar muitos males, não é? Muitos estragos no mundo. Que Deus tenha misericórdia deles e de nós, e que nós sejamos, ainda graças a Deus, há um povo que ora em Portugal, no mundo. Esse mundo ainda só respira por causa da igreja do Senhor, que ora e dobra os seus joelhos. Vamos ter isso em mente. Eu quero terminar a minha fala nessa segunda parte, relembrando com os irmãos que a inteligência emocional, então, é curar as nossas feridas, curar as nossas emoções. E nós concordamos todos aqui que precisamos em alguma área de cura, sim ou não? Às vezes a vida é muito dura, é difícil, viver não é simples. Desde o nascimento, tem alguém grávida aqui no nosso meio? Ali, que bênção, glória a Deus, temos uma irmã grávida. Outra vez? Pastor Vinícius é uma bênção, ele, né? Ele leva a sério o que Deus disse para Adão: frutificar e encher a terra. Amém. 3º filho. Glória a Deus, que bênção isso. E
Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e nós estamos aqui juntos meditando na palavra do Senhor. E a vida é difícil. Imagina que um bebezinho está tão quentinho lá na barriga da mamãe. A filhinha do Josué Júnior estava tão aconchegada, né? Na barriga da Jéssica. E aí, de repente, alguém acende a luz, põe para fora. A gente estava tão bem aconchegado lá dentro, né, Cida? E o primeiro gesto de afeto que a gente recebe é um tapa. Pum! Assim é o começo da vida. É um tapa e o choro. Não é assim que a vida de um bebê começa? E se não chorar, é mau sinal, tem que chorar. E ainda a gente já ganha uma nota ali, para ver se está bem, se está tudo normal. Então aquilo que estava tão confortável, tão bonitinho, de repente, quando a gente começa a viver, a vida é um constante exercício de superação. Eu quero lhes lembrar que isso vale para a vida profissional, vida familiar, vida até física. Imagina alguém que quer eliminar gordura. Esse ano eu vou eliminar 20 quilos. Não pode falar perder, né? Perder você acha ali na esquina, né? 20 quilos. O que você acabou de fazer? Você acabou de declarar guerra contra si mesmo. Existe uma coisa que eu quero que vocês apontem aí, que é a chamada zona de conforto. Zona de conforto. Diga comigo, zona de conforto. Zona de conforto é o grande inimigo, um dos grandes inimigos da inteligência emocional. Vamos pensar juntos. E eu quero dar um exemplo bíblico que você vai entender de cara. O grande desafio meu como pessoa é sair de uma zona de conforto e ir para uma zona de crescimento. Diga comigo, zona de crescimento. Só que no meio da zona de crescimento há uma pedra no caminho. É a chamada zona de conflito. Então eu tenho aqui a zona de conforto. O que é a zona de conforto? As coisas que eu sempre fiz, do jeito que eu sei fazer, as minhas manias, os meus hábitos, os meus pecados, coisas que eu não quero abrir mão. Zona de conforto. Eu nasci assim, eu morri assim, é a Gabriela. Está aqui, zona de conforto. Só que você ouve o pastor Josué pregar, você ouve o pastor Valci pregar, e você diz, e eles insistem na sua cabeça, que nós temos que sair da zona de conforto e ir para a zona de crescimento. Só que no meio da zona do conforto e na zona do crescimento, aqui é a zona de crescimento, onde Deus quer vencer aquele pecado, derrotar aquele hábito, vencer aquela mania, vencer aquele mau comportamento. Só que aqui no meio, entre nós, existe uma zona de conflito. A zona de conflito diz assim: é verdade, o pastor Josué tem razão, é bom viver aqui. O pastor Valci está certo, faz sentido. É bom viver aqui, Deus abençoa aqui, aqui tem milagre, aqui tem comunhão com Deus. Mas aí o nosso conflito, e o diabo usa isso, não, mas aqui também é bom. Aqui é confortável, aqui te dá prazer, concorda? Então imagina alguém que é escravizado viciado em açúcar, em doce, não sei se tem alguém assim, né? Esse que vos fala. Por isso que eu gosto de ser crente, a Bíblia fala isso, onde estiverem 2 ou 3, haverá um bolo no meio deles, está lá, está escrito. Ou uma coxinha também. Coisa boa na minha vida é quando a irmã Inês me liga: pastor, vai ter aqui um evento das irmãs. Eu já começo a falar em língua. Eu já penso na cantina. Melhor cantina que tem, top das galáxias, é a DMSBN. Não tem igual. Qualquer igreja que eu vou, é coxinha, é quibe, é pão de quibe, é benção. Então a zona de conforto, de conflito, diz assim, de conforto diz, fica assim. Deus te ama assim. A gente não vive uma crise na teologia? Não está na moda a teologia da hipergraça? É a moda teológica agora. É a hipergraça. Deus ama você, você é lindo, você é cheiroso, tua gravata é bonita, não precisa mudar nada. Vem para Deus e dá bom, você vai vencer, você é vitorioso. É a pregação que as pessoas mais gostam.
Um monte de pregador famoso da hipergraça. Gente paga uma fortuna para ouvir esses camaradas pregarem. Não é assim? Aí você vê que não há confronto, não há confrontação bíblica. Eu acompanhei um amigo, um pastor, e ele disse para um casal que veio do Brasil com a filha adolescente, e esse pastor disse: olha, tua filha é adolescente, eu queria te dar um conselho, pastor Valcir. E esse pastor disse: coloca um chip anticoncepcional na sua menina, hein? O rapaz veio do Brasil, entrou em choque. Não entendi, pastor. Não, coloca um chip, porque aqui em Portugal é normal, é assim. E as meninas aqui da igreja começam a vida sexual cedo. Então, se você não quiser ser avô logo, coloca um chip aí nas meninas, na sua filha. E esse irmão perguntou: mas o senhor não ensina sobre pecado, sobre sexo antes do casamento? E o pastor riu. Disse: meu irmão, se eu falar isso, as pessoas saem da igreja. Isso não se prega mais. O que vocês acham sobre isso? Não é? O que vocês acham? Não é triste isso, pastor Josué? Quando o púlpito não crê mais que as pessoas possam vencer o pecado, nem ensina mais isso, com medo de que essa palavra vá afastar as pessoas da igreja. Então existe dentro de nós uma zona de conforto, e Deus nos quer numa zona de crescimento, mas no meio existe uma zona de conflito. Então, muitas pessoas, quando elas não cuidam das suas emoções, elas ficam nesse jogo. Pastor Inês, vem para a igreja, ouve o pastor Josué, sermão fantástico. Não, eu vou viver aqui. Chega segunda-feira, volta para cá. Aí vai domingo, volta para cá. Agora sim, vai à frente, o pastor ora. Chega segunda-feira, terça-feira, volta aqui. Eu citei para vocês o pastor Shedd, né? O pastor Rousseau Shedd uma vez disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, pastor Antônio Marcos, olha que frase. Ele disse assim, pastor Josué: 95% das pessoas que participam de uma conferência não mudam em nada as suas vidas. É só euforia do momento. Só 5% mantém ali uma... Não dói isso? Os irmãos se esforçam, fazem a conferência, chamam o pregador, os irmãos ensaiam, e o fogo vem. De repente, 95%, aquilo vai passar. Sabe palha? Uma vez meu pai era pastor, meu pai foi pastor batista, mais de 40 anos, eu cresci nessa formação batista, mas meu pai era de uma outra, hoje a moda é falar old school. Meu pai era old school. Meu pai era do tempo em que a gente nem cumprimentava nem presbiteriano. Era um tempo em que os batistas achavam que o céu era só deles. Houve um tempo assim. Muita gente sofreu. Também Assembleia? Também pensou? Doloroso, né? Graças a Deus vivemos novos tempos, né? Novos tempos. Amém por isso? Amém. Uma vez um batista disse, um presbiteriano disse para o batista: e aí, primo? Porque não se chamavam de irmãos, né? E aí, primo? Aí o batista falou: por quê? Deus é teu tio? Essa tem que dar um tempinho para o pessoal. Eu sei que ele é meu pai, se nós somos primos. Então, a inteligência emocional, aponte aí o terceiro tópico. O primeiro é lidar com frustração, não foi? Depois lidar com impulsos. A inteligência emocional é sair da zona de conforto, passar pela zona de conflito e chegar à zona de crescimento.
Uma das maiores ferramentas para nós conseguirmos isso chama-se perdão. Muitas pessoas não conseguem sair da zona de conforto e chegar à zona de crescimento porque não conseguem liberar perdão. É forte ou não é? Não conseguem liberar perdão. Talvez isso vai chocar vocês, mas não conseguem liberar perdão nem para Deus. Já aconselhei pessoas, pastor Josué também, pastor Valcir também, que elas estão magoadas com Deus. Um dos livros mais famosos no meu tempo, que eu era seminarista, era do Philip Yancey. Você já sabe, Decepcionado com Deus. Todo seminarista lia aquilo. Philip Yancey, Decepcionado com Deus. Então não consegue liberar perdão para Deus, como se Deus precisasse ser perdoado, né? Uma coisa assim estranha. Não consegue perdoar a si próprio. Por que eu fiz? Por que eu deixei de fazer? Por que eu fiz? Por que eu deixei aquela oportunidade passar? E não consegue liberar perdão para o próximo. Vocês não acham isso perigoso? Apontem aí. De 60% a 70% dos casos de cancro no mundo tem origem emocional. E sabe qual é a principal emoção que gera cancro nas pessoas? Amargura. Ressentimento. Amargura e ressentimento. A ciência diz, mas 2000 anos antes da ciência, Hebreus diz assim: cuidado, para que nenhuma raiz de brote e vos contamine. A palavra de Deus é perfeita, não é? Sim ou não? Então a amargura, ela destrói a nossa inteligência emocional. Olhar para alguém com amargura, olhar para si mesmo com amargura, olhar para Deus com amargura, destrói completamente. A amargura é o caminho mais rápido para você ficar doente e infeliz. Deus quer tratar conosco nessa manhã. Você crê nisso? Porque lidar com pessoas é altamente doloroso. Lidar com pessoas, concorda, pastor Valcir? Lidar com gente é algo desgastante, muitas vezes frustrante, muitas vezes pouco recompensador. Acabamos de ler o maior apóstolo da Bíblia, morreu pobre, sozinho, com frio, escondido lá no calabouço em Roma. O maior apóstolo da Bíblia. Um me abandonou, o outro sumiu, o outro me largou, só Lucas está aqui. Tudo bem, deve ser muito bom ter um amigo médico assim por perto, deve ser fixe, mas ele precisava de mais gente. Concordam com isso? Então eu queria que você hoje sondasse o seu coração para ver se não há alguma semente de amargura no teu espírito. Há muitos líderes, pastores, servos de Deus que caminham com amargura no seu espírito. Às vezes a amargura é contra o filho, às vezes a amargura é contra o pai, às vezes a amargura é contra um obreiro, contra um discipulador, contra o pastor fulano, A, B ou C. Por alguma razão, Deus quer que nós sejamos tratados nesta manhã. Quem crê nisso, dá um glória aí. Amém? Porque com amargura a gente não avança. Nenhum casamento subsiste, nenhuma igreja subsiste. Nós temos que sair da zona do conforto. A zona do conforto diz, odeie. A zona do conforto diz, vingue-se. A zona do conforto diz, deteste, deseje o mal. Mas Deus vem e diz para nós, perdoe, seja liberto, seja livre. Ame, amém? E aí fica nesses dois extremos o que? Você já sabe, uma zona de conflito. Eu quero me entupir de doce. Eu quero lá que a irmã me convida, vou comer 25 coxinhas. Aí Deus diz, não, você vai ficar diabético. O que tem aqui no meio? Conflito. Qual é a grande estratégia do diabo para nos enfraquecer? É nos ficar nesse jogo. Tá bom, eu deixo você ir um pouquinho para cá no domingo à noite, tá? Aí de segunda a sábado você vem aqui, ó. Eia, onde você vai? Segura. A Bíblia diz que nós temos armas espirituais para demolição de fortalezas. Quem crê nisso, diga glória. 2 Coríntios 10, capítulo 4.
As armas das nossas milícias não são carnais, mas são espirituais para demolição de fortalezas, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo tem na mente dele a imagem de um general romano, onde um general romano entrava com os seus escravos, os povos conquistados, arrastando assim, ó, e depositava esses escravos, esses conquistados aos pés do imperador, dizia: está aí, imperador, agora mais um povo faz parte do exército, da legião e do império romano. Esses estão escravizados diante do imperador. Quando o apóstolo Paulo viu isso, Antônio Marcos, ele diz: é assim que eu tenho que fazer com os meus pensamentos. Quando o meu pensamento quer me levar ao pecado, eu tenho que arrastá-lo rápido e jogar diante aos pés de Jesus. Porque se eu não fizer isso, vai criar dentro de mim uma fortaleza. O que é uma fortaleza? São reinos psicológicos, reinos mentais, onde o diabo diz assim: Marcela, nesta área eu mando em ti. O resto do teu coração é de Jesus, mas nesta área eu tenho uma fortaleza dentro de você. Eu quero quebrar isso em nome de Jesus. Deus tem poder para arrebentar isso em nome de Cristo. Você prega todo domingo, pastor Josué, para pessoas que têm fortalezas mentais. E elas deram a chave para o diabo. E não querem ser libertas. Querem o conforto. O que é que você prega? O crescimento. Mas para sair do conforto e ir para o crescimento, elas têm que aceitar e vencer o conflito. Você pode chamar de guerra espiritual. Quantos estão a entender, digam amém. Eu quero te dar um exemplo de uma pessoa que não teve inteligência emocional e por isso teve problemas na sua vida e no seu reinado. O nome dele é Davi. Quem gosta aqui da vida de Davi, diz amém. Davi é uma personagem muito querida, né, no Antigo Testamento. Abra comigo em segundo livro de Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Exemplo de falta de inteligência emocional e as suas consequências. Quem quer receber do Senhor algo mais, diga glória a Deus. Glória a Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, diga comigo, sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, diga assim comigo, porém, Davi ficou em Jerusalém. Essa é uma frase grave. No tempo em que os reis saem para a guerra, Davi, que devia estar na guerra, ficou em Jerusalém. Vou ficar na minha zona de conforto. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, andava passeando no terraço da casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito feia. Como é que é? Ela era formosa. 3 lições desse texto para você não se cansar muito e a gente poder aprender e orar em cima desse. Quando nós falamos de inteligência emocional, zona de conforto, zona de crescimento, zona de conflito, eu quero lembrar, em primeiro lugar, que eu e você somos um alvo do inimigo. Repita comigo, eu e você somos um alvo do inimigo. A partir do momento em que eu e você nos rendemos a Cristo, nós declaramos guerra ao inimigo. Porque o inimigo, ele não é nosso inimigo, ele é inimigo de Deus. Como nós somos de Deus, ele é nosso inimigo. Então, quando você recebe Jesus, o inferno inteiro está sabendo
de que agora a Cida é um alvo. Quem aqui é um alvo do inimigo? Eu sou um alvo. Eu ando com aquela, sabe aquele negócio de tiro ao alvo? Aquele negócio de brincar de dardo assim? Nós andamos com aquilo nas costas. O pastor Josué também anda. Eu também. Nós somos um alvo, não é opcional. Pastor, uma vez alguém disse, eu não quero entrar nesse negócio de guerra espiritual, pastor, não quero entrar. Eu falei, minha irmã, você não entendeu. Você já está. Você tem Jesus? Tenho. Quer ir para o céu? Quero. Então você já está. A questão é se você está ganhando a guerra ou perdendo. Aí é outro papo. Mas você está numa guerra espiritual. Você está num bombardeio. E às vezes é bombardeio em massa. Né, pastor Josué? Às vezes é bombardeio. Igual os alemães usavam um avião Stuka, com a sirene. Tem gente que tem terror psicológico por causa desse barulho até hoje. Os aviões Stuka, Blitzkrieg, era a técnica alemã na Segunda Guerra. Era o tanque vinha e depois a Luftwaffe, avião. Depois é que vinha a infantaria. Não sobrava mais nada. Às vezes há situações na minha vida que eu me sinto num bombardeio nazista. Já se sentiu assim, pastor José? É a vida do cristão. O diabo se levanta todo dia, pensa assim, vamos ver se aquele Valci é valente mesmo. Vamos ver. Vamos ver se é. Hã? Por quê? Porque ele é um alvo. Mas por que eu sou um alvo? Porque nós incomodamos o inferno. Você sabia disso? Mas, pastor, eu faço tão pouco para Deus. Não importa, você é de Cristo, você incomoda o inferno. A Bíblia diz que as trevas odeiam, olha que verbo, odeiam a luz. Alguém aqui vive na luz? Então as trevas odeiam você. Existe uma força que quer impedir você de sair daqui, que você já sabe o que é, e vir para cá. Então essas forças das trevas querem que você fique aqui, no ódio, na amargura, na apatia, no silêncio. Como eu disse, o diabo não quer que ninguém saia da igreja, ele só quer que a gente fique quieto. Ficando quieto para ele está bom. O diabo não quer que você deixe de ir à igreja, ele só quer que você vá e continue o mesmo. Está bom. Se a pessoa for à igreja e continuar a mesma vida, para o diabo está fixe. É isso aí, continua assim. Por quê? Porque é confortável, não é, Josué? É confortável. São pecados que a gente gosta, são manias que nós amamos, e Deus diz, não, mas o Evangelho é o poder de Deus para a destruição de fortalezas, aquelas fortalezas que você deixou construir na tua vida, hábitos, manias, comportamentos errados, que só a tua mulher sabe, provavelmente, os teus filhos também, mas eu quero te trazer para uma nova realidade, mas existe aqui no meio um conflito, e aí que vem a bênção, porque o Espírito Santo nos ajuda nesse conflito. Louvado seja Deus, nós não estamos sozinhos. Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias, em todos os conflitos, até que vocês sejam transformados à estatura de varão perfeito que é Cristo. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. Eu e você somos um alvo do inimigo. É verdade, nós somos um alvo porque nós incomodamos o reino das trevas. Guarda isso no seu coração. Por isso que o diabo investe contra a igreja, investe contra as famílias, investe contra as tuas emoções. Você acha que Paulo, escrevendo Timóteo preso, não era atormentado também? Ele diz isso, quem é que se enfraquece, que eu também não me enfraqueça, eu quero fazer o bem e não faço, eu prometo que vou fazer o bem e acabou que estou fazendo o mal, mas ele diz, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome de Jesus. Então decore isso, pastor Antônio Marcos, você é um alvo do inimigo. Nós andamos com aquele, como é que chama aquilo? É alvo mesmo. Andamos com um alvo.
E o inimigo, quando você acorda, ele diz assim: hoje é esse dardo aqui, esse aqui vai para o pastor Josué, esse aqui, ó. Porque você pensa que é dardo no atacado? Não, é dardo específico. Esse aqui é da irmã Inês, esse aqui é do Josué, esse aqui é da Cida. Ah, tem um aqui para o pastor Valente, aqui, ó. Aquele é Valente, vai esse grandão aqui, ó. Toma aí, Valente. É ou não é? Davi era um alvo, porque ele era o rei segundo o coração de Deus. A palavra Davi em hebraico significa amado. Olha que coisa linda, amado. Músico, cabelinho vermelho, carinha de bobo, pastor de ovelha. Nem o pai acreditava nele. Samuel foi ungir, cadê os filhos? Tem esse bonitão, o grandão. Não, mas não é nenhum. Será que Deus mentiu? Diz que tinha um rei aqui nessa casa. Não tem mais nenhum filho? E o seu Jessé, rapaz, falando em filho, lembrei, tem mais um. Onde é que ele está? Não sei. Davi, manda um zap para o Davi. Fala que tem um homem aqui que quer ver, mas ele não tem cara de rei, não. Ele não deve ser ele. Seu Samuel, desculpa, mas você vai perder seu tempo aqui. Aí lá vem o Davi, cheirando ovelha, todo mulambento, fazendo trabalho de escravo. Nem o pai acreditava que ele pudesse ser rei. Quando o seu Samuel olha, fala: o sangue de Jesus tem poder. Jessé, se você soubesse quem é que é esse menino aí, olha, nem te conto, é muito mistério, o manto é muito forte. E Deus falou: é esse menino aí. E ele diz mais: porque Deus não vê como vê o homem, porque Deus vê o coração. No século IV da nossa era, Coliseu Romano em peso, matando cristãos, naquela arena romana, aquela coisa louca, sangue, gladiador. Levanta um doido, seu Telêmaco, nosso irmão em Cristo, estava lá sentado chorando, vendo aquela desgraça do Império Romano. Seu Telêmaco levanta e diz assim: pelo amor de Cristo, parem! Foi o último dia que teve luta de gladiador na arena romana, por causa do grito de um cristão. Não limitemos o poder de Deus. Olha onde nós estamos. Olha o que Deus tem feito com esse ministério. O MSBN é alvo do inimigo? O que vocês acham? Se você sentar com o Josué e com a pastora Inês, eles vão te contar as histórias aí das cicatrizes e da vontade às vezes de, quer saber, mano? Porque eles são alvos do inimigo. Você é um alvo, a tua família é um alvo. Por isso que a família de pastor é atacada demais. Você que é líder na igreja é atacado, que ele quer atacar seu casamento, ele quer atacar quem é linha de frente, ele quer atacar quem quer fazer o certo. Ele quer atacar quem quer ser fiel à mulher, ele quer atacar o adolescente, ele quer atacar porque nós somos alvos. Os irmãos concordam comigo? Quem é dele, mas nós não somos. Por isso que a pessoa diz assim: fui para a igreja, minha vida piorou. É claro que piorou, claro. Porque agora você tem um inimigo declarado. Agora é bombardeio, é blitzkrieg, é Luftwaffe, é ataque alemão. A primeira lição desse texto é: eu e você somos alvos do inimigo. Mas há uma segunda lição, pastor Vinícius. A segunda lição é o seguinte: aponta aí. Alvo parado, diga comigo, alvo parado é fácil de ser atingido. Outra vez, alvo parado é fácil de ser atingido. Concorda comigo? Não sei se aqui alguém gosta de jogar videogame, eu gosto um pouco. Um dos jogos que eu gosto é de tiro. Gosto de jogar uns joguinhos de tiro assim. Imagino umas pessoas que eu não gosto muito, eu imagino assim, me dá um prazer. Não sei se tem alguém aqui que é polícia, alguém que já fez tiro ao alvo. O sonho de todo atirador. Qual
é o sonho de todo atirador? Que alvo? Parado. Alvo parado é mais fácil de ser atingido. O ruim é quando o alvo está em movimento. Não é assim? Puxa vida, estou tentando aqui acertar o pastor Josué Júnior. A cabeça boa para acertar, mas não dá. Porque ele não para. Ele ora, vai para a igreja, ele confessa, ele vai para o Senhor, ele jejua, ele vai para a igreja, ele é fiel à mulher, ele ora, ele busca a Deus, ele vai para o Senhor, ele confessa, ele se santifica, ele não para, ele está sempre exercitando a sua fé, ele não para, eu não consigo acertar ele. Por que que as nossas ovelhas são defeituosas? Porque elas se tornam alvos parados. O alvo parado é o sonho de todo atirador. Quando eu estou no meu joguinho de videogame lá, ó que delícia, ó, acerta o zoom aqui, ó, L2 aqui quadrado, ó, alvo parado é o sonho de qualquer atirador. Você mira, calibra o zoom aqui, ó, só na cabecinha aqui, ó, já foi. Mas quando o alvo está em movimento, é muito mais difícil. Deus nos chama para sermos alvos em movimento, louvado seja Deus. Alvo em movimento, não pode parar de se mover. Tem que movimentar a fé, tem que movimentar, o joelho tem que dobrar, a oração tem que vir, o louvor tem que aparecer, a palavra de bênção tem que vir. Nós temos que exercitar a fé, senão atrofia, e a gente se torna alvo parado. Parou, tiro. Casais têm que ser alvos em movimento. Você como líder tem que ser um líder em movimento, que move o coração das pessoas, porque alvo parado é alvo fácil de ser atingido. Davi, a Bíblia diz, no tempo em que os reis vão para a guerra, o que é que Davi fez? Ficou em Jerusalém. Davi, vamos para a guerra. Hoje não, deixa eu ficar aqui parado. E quando Davi se tornou um alvo parado, o que aconteceu com ele? A Bíblia diz que ele olhou para uma mulher, e até derrubei tudo aqui. Davi olhou para uma mulher, você sabe a história, cobiçou aquela mulher, engravidou aquela mulher, e você sabe o que aconteceu. Terceira lição desse texto: se nós quisermos ter inteligência emocional, em primeiro lugar, temos que lembrar que somos um alvo. Em segundo lugar, temos que lembrar que alvo parado é alvo fácil de ser atingido. Nós temos que ser alvos que deixem os demônios, obrigado querida, que deixem os demônios em depressão. O demônio vai levantar de manhã e vai falar assim, hoje é o valente. Hoje é o valente. Aí o demônio vem, mas o valente não para, né? O valente é homem de Deus, é um valente. Aí os demônios voltam para o inferno e vão tomar Rivotril. O demônio vai tomar fluoxetina lá no... Porque ele diz, seu Satanás, não deu, o valente é valente mesmo. Mas como assim? Não, mas não ele, é o que está revestindo ele. A gente tenta, dá uns tirinhos aqui, pega lá, o homem não cai, ele vem, levanta outra vez, é um negócio estranho que tem dentro dele, o diabo diz, eu sei, eu já vivi lá no céu, eu sei como é. Então o demônio vai viver deprimido por tua causa. E aí nós vamos lembrar que a autoridade que nós temos é aquilo que nos reveste. A autoridade vem do revestimento. Você sai aqui, aí você vê assim, um senhor com uma jaqueta escrita assim, GNR. Aí ele apita. O que você faz? Obedece. Vai eu de gravata fazer assim, ó. Passa em cima de mim. Por quê? Porque eu não tenho revestimento, eu não tenho a farda de autoridade. O que dá autoridade para aquele cidadão apitar é o que está escrito aqui, é a farda dele, é o que cobre ele. A autoridade policial reconhecida pelo governo português, aquilo é que dá autoridade para ele. Se ele tirar aquilo e botar um calção e apitar no meio da rua, a gente passa o carro em cima dele.
Mas se ele estiver revestido de autoridade, você obedece. O que nos reveste é a autoridade do Espírito Santo sobre nós. A intimidade traz autoridade. A intimidade com Deus traz autoridade espiritual. Davi, nesse momento, perde a intimidade. E como ele perde a intimidade, o que ele perde? A autoridade. Quando o diabo vem, o alvo está parado. Ah, pastor Josué, alvo parado, sem autoridade, sem intimidade. Aí, malandro, é mamão com açúcar, é mel na chupeta. É só dar e o Davi vai cair. E caiu. A terceira e última lição desse texto é que alvo parado é um alvo deformado. Diga assim comigo, alvo parado é um alvo deformado. O diabo quer deformar você. Ele quer deformar as tuas emoções. Ele quer deformar o teu controle emocional. Ele quer que você viva na ira, na gritaria, no espancamento, na bebida, no álcool, na droga, na pornografia. Ele quer deformar os teus pensamentos. Você sabia que há pastores que ministram na igreja, pastor Inês, mas tem raiva da igreja? Prega com raiva. Como pode isso? Está doente. Tem que se cuidar, tratar, concorda? Tem raiva do povo, aí usa a mensagem para atacar esse, atacar aquele. No MSBN, não, nunca. Mas em outras igrejas, sim. Ou seja, ele está deformado. Eu converso com pastores, muitos que me dizem, cara, você tem uma carreira, você é psicólogo, esquece esse negócio de igreja. Pastor, fala isso para mim, Josué. Esquece isso, deixa, vai ganhar dinheiro com a sua profissão, esse negócio de ministrar para a igreja, não. Isso é povo difícil, não, dor de cabeça, sai dessa. O cara que é pastor me diz isso. O que eu faço? Vou mandar para o pastor Josué, orar por ele, junto com o Putin e com o Biden lá. Porque só a oração do pastor para curar esse irmão, ele está doente, está enfermo. Adoecendo as pessoas, pastor Vinícius. Alvo parado é fácil de ser atingido, alvo atingido é um alvo deformado. Vocês lembram o que o Davi fez? O Davi disse assim, gente, engravidei a mulher. Já sei. Chama o marido. Chama o marido. Faz o seguinte, bonitão. Você está muito tempo na guerra, eu sou um rei bondoso, eu sou um rei maravilhoso, eu sou lindo, eu sou amado por Deus. Tudo que eu faço, Deus no final sempre me livra. Então é o seguinte, vai para casa. Fica com a tua mulher. O que o Davi pensou? Vai passar a noite com a esposa. Faz amor com ela, dá uns beijinhos. Daqui uns dias ela conta, estou grávida, o que o maridão pensa? É meu. Davi, ó, fica lindo. Aí ele vem, enche a cara do maridão, fala, bebe aqui, é cortesia do rei. Gente, não sei se tem algum advogado no nosso meio, crime premeditado. Crime premeditado. Eu engravidei a menina, mas se isso vem à tona, pega mal. Vou chamar o marido, dou umas cachaça para ele, mando ele para lá, ele faz amor com a mulher, o que o povo vai pensar? Está engrávida do marido. Plano perfeito. Só que o maridão, mesmo bêbado, não entra para casa e fica lá na porta, né? Porque ele diz assim, eu não posso, meus irmãos estão na guerra. O marido bêbado era mais crente do que Davi são. É duro, mas é verdade. O rapaz embriagado tinha mais temor a Deus do que Davi, rei amado por Deus. Porque ele diz, não pode ser, eu vou ter prazer com a minha mulher, meus irmãos estão na guerra. Não vai dar. Desculpa, majestade. Não deu, não rolou. Aí o Davi começa a ficar preocupado. Ele fala, então é o seguinte, faz uma carta aqui, coloca esse cidadão na frente. Por quê? Ele levou a carta. Eu quero ele na frente. Por quê? Não, por nada, Deus mandou. Davi queria que ele morresse logo. E depois que o rapaz
sofre tudo o que sofre, Davi faz o quê? Chama a menina para morar no palácio. Puxa, como o rei é maravilhoso. A viúva grávida agora tem o amor do rei. Como esse rei é bom, cuidando da viúva, tadinha, grávida do marido que estava na guerra. Esse rei é maravilhoso. E Davi só assim, é verdade, eu sou mesmo. Um alvo atingido é sempre um alvo deformado. Um alvo deformado faz coisas, eu ia dizer que até Deus duvida, mas Deus sabe que... Deus não duvida não, mas a gente duvida. Como é que aquela pessoa foi capaz de fazer aquilo? Fez. Às vezes alguém vem me dizer um negócio, olha, tem uma pessoa que fez um negócio, eu digo, pera, foi um ser humano que fez? Eu digo, foi. Eu digo, então não vai me estranhar. Que ser humano é capaz de tudo, pastor Josué? O rei de Israel, o maior de todos, planejou a morte do marido, engravidou a mulher do cara, mandou o cara para morrer, trouxe a menina para o palácio e ficou quietinho. Abafa o caso. Até que um ano depois, de 1 Samuel 11 para 1 Samuel 12, tem um ano aí no meio. Deus espera Davi falar com ele durante um ano. Então, Davi, como é que é? Pregando em conferência, tomando café lá no MSBN, dando livro para o pastor. Quando é que nós vamos conversar sobre esse negócio aí? Ninguém está sabendo, mas eu já vi aí o que você fez. Quando é que o negócio... E Davi quieto. E Deus esqueceu, eu sou amado mesmo. Toca andar. Deus não viu, passou, amém, vai embora. Vai lá, Jesus, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Aí Deus fala, Natan, vem cá. Um ano depois entra o Natan no palácio. Deus fala, bom, Davi, você não se arrepende, não quer falar, não quer conversar, eu acho que nós vamos ter que botar isso no ventilador, né? Então tá bom, Natan, vai lá e conversa com o rei. Aí a historinha que você conhece. A ovelhinha que olhou a ovelhinha do outro, pegou a ovelhinha, Davi, vamos matar esse homem que pegou a ovelhinha. E o Natan diz, então, é você, Davi. Você é o assassino que pega as ovelhinhas do vizinho. Aí Davi cai. Um ano depois para se arrepender. Porque ele era um alvo deformado. Isso é grave. Quais são as nossas deformidades? Eu tenho tantas. E peço a Deus que me ajude. Porque apesar das minhas deformidades, Deus conta comigo, Deus conta contigo. Deus não quer que você viva na deformidade, mas Ele quer usar a sua deformidade para mostrar a glória dEle na tua vida. Porque no púlpito de uma igreja estava escrito assim, se as pessoas pregassem apenas o que vivem, o silêncio seria insuportável. É interessante isso. Nós não pregamos tudo o que nós vivemos, mas nós pregamos tudo o que nós queremos viver. Nós queremos viver da maneira que Deus quer. Conseguimos? Nem sempre, mas nós não nos conformamos com o erro. Nós queremos sair do conforto e ir para o crescimento. Às vezes o conflito nos trava. E às vezes a gente cai para cá. Diga, Deus, me arrepende. Isso era Davi. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Davi não podia ver mulher. Davi foi um péssimo pai. Davi não podia ver uma pessoa do sexo feminino. Teve vários problemas na área da sexualidade. Davi era um impulsivo. Péssimo pai. Só que Davi, o que ele fazia? Ele corria rápido para cá. E o diabo trazia ele para cá. Não, mas não quero viver aqui, eu quero viver aqui. Senhor, me ajuda. Davi descobriu o segredo. Salmo 51, 17. O sacrifício agradável a Deus é o coração quebrantado. Ao quebrantado de espírito não desprezarás, ó Deus. Davi reconhecia rápido a sua fragilidade. Ele não queria mais viver no erro. Aliás, o Salmo 51 foi uma canção que ele fez depois do sabão que levou do profeta Natan. Salmo 51 e o Salmo 32. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam, entrei em depressão, meu humor secou. Mas o Senhor me deu graça e me perdoou. Eu quero te desafiar nesta manhã a não ser um alvo deformado. Quais são as suas deformidades, as suas imperfeições? Você sabia que há pastores, há líderes que têm a deformidade da inveja? Síndrome de Caim.
Eu quero o teu lugar, pastor. Um dia eu vou ser assim, igual você. Acho que o pastor Josué daria 1.000 euros para cada um aqui, que quisessem trocar com ele um dia só, como presidente do ministério. Um dia só, ainda te dou 1.000. Eu acho que antes do meio-dia, o pessoal liga, pastor Josué, toma de volta aqui o teu fardo, e devolve o 1.000, e dá mais 5.000 para ele. Olha esse texto, e eu quero encerrar com ele para nós orarmos. Alguém foi abençoado nessa manhã? Está sendo abençoado? Eu estou sendo abençoado. Porque isso é muito sério, e a gente só pode falar isso para os líderes, né? Porque é uma palavra assim que choca um pouco. 2 Coríntios 11, segunda carta aos Coríntios. Quero ler esse texto para vocês. 2 Coríntios 11, versículo 23. Quero lembrar para você sobre a experiência de Davi. Você é um alvo parado é fácil de ser atingido, e um alvo atingido é um alvo deformado. Que você não aceite esse papel de alvo deformado em nome de Jesus. Você que recebe isso? Porque se você for um alvo deformado, a tua inteligência emocional vai ser prejudicada. Você vai viver em ira, vai viver cobiçando as coisas, vai viver com ciúme, vai viver com inveja, vai ter um espírito faccioso, rancoroso. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Pastor Josué, uma das coisas mais tristes que eu ouvi na minha vida foi numa sala de aula. Eu era professor do seminário Betel em São Paulo, e um pastor amigo nosso, o tema da minha matéria naquele dia era teologia pastoral. E nós estávamos a falar sobre o ministério, e ele disse, olha, eu fiquei muito triste, pastor de uma grande denominação do Brasil, porque nós tivemos, pastor Valente, uma conferência de despertamento espiritual para pastores, numa cidade do Nordeste do Brasil. E quando eu cheguei para me hospedar no hotel, fui fazer o check-in, o gerente do hotel que me recebeu disse assim, pastor fulano, o senhor veio para a conferência dos pastores, o nome era Congresso Espiritual de Pastores. E ele deu as coisas do quarto e mostrou para o pastor Josué um livro com fotos de meninas, fotos de raparigas. Ele olhou e falou, mas não estou entendendo. Ele disse, não, desculpa, é que eu queria saber se você precisa de alguma acompanhante. Ele levou um choque. Falou, como assim acompanhante? Desculpa. Ele disse, não, é que existem vários colegas teus que vieram também para o congresso, pastores, que estão fazendo uso desse serviço. Como a esposa ficou em casa para o bonitão ir para o congresso, ele chegou no hotel e tinha lá umas meninas para passar a noite com o pastor. Alguns chamam isso de book rosa. Então, tinha ruiva, tinha loira, tinha morena, mulata. Ele podia escolher. Não, eu quero essa aqui. Passa no quarto à meia-noite, depois do culto. Eu vou chegar do congresso e aí passo a noite com a menina. Estou falando de prostituição. E o pastor Davi, meu amigo, disse, mas como pode ser isso? E o rapaz gerente, pastor Josué, ficou desconcertado, porque ele achou que todos usavam. Ele pediu desculpa e disse, peço desculpas, mas infelizmente há vários colegas do pastor que usam as meninas durante o congresso de despertamento espiritual de pastores. Acabou a aula para mim naquele momento. Falei, gente, vamos beber uma água, senão eu vou morrer aqui. Falei, Davi, você viveu isso? Ele falou, eu vivi isso. O que vocês sentem quando eu conto um negócio desse para vocês? É só isso que dá para a gente falar mesmo. Meu Deus. Aonde vai a falta de temor a Deus? Não tem temor a Deus um cara desse.
não tem temor a Deus. Então isso é um alvo deformou. Porque ele vai voltar do Congresso, vai dizer que o Congresso foi uma bênção. A igreja bancou, a igreja pagou o Congresso para ele. Dinheiro dos irmãos. A esposa em casa orando, e aí amor, tá bom o Congresso? Tá ótimo. E o cara usando serviço de prostituição. Que o Senhor nos ajude a vigiar o coração. Outro livrinho bom para a gente ler. Não sou vendedor de livro não, tá bom? Não ganho comissão. Livro do pastor Bill Hybels. Quem você é quando ninguém está olhando? Olha o título do livro. Quem você é quando ninguém está olhando? Bom título, né? Boa pergunta, né? E eu até emendo uma outra pergunta que diz assim, pastor José Júnior, até onde eu iria se eu tivesse certeza que eu não seria descoberto? Até onde eu iria se eu soubesse que ninguém ia saber? Até onde eu seria capaz de ir? Nós precisamos vigiar o nosso caráter. O primeiro versículo da minha fala foi: sonda-me, ó Deus. Faz uma ecografia em mim. Porque o médico olha, acha que está tudo bem, mas quando passar a maquininha, pode ser que tenha ali umas deformidades que precisam ser tratadas em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Amém. Vamos terminar com esse texto de Paulo. 2 Coríntios 11, 23 diz assim: são ministros de Cristo, falo agora como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus, 40 de açoites menos 1, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei no abismo do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos entre patrícios, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, jejuns, muitas vezes, com frio e nudez. Além de tudo isso, há o que pesa sobre mim, que é o cuidado de todas as igrejas. Senhor amado, quem enfraquece, que eu também não me enfraqueça, quem se escandalize, que eu também não me inflame, mas se eu tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Que Deus possa usar esta palavra para fortalecer o seu coração. Quando vierem as adversidades, quando vierem as provações, Paulo está dizendo assim: eu sei que eu sou um alvo, eu sei que o diabo quer me atingir, mas eu tenho minhas deformidades, mas eu quero colocar as minhas deformidades no altar de Jesus, para que Ele me transforme conforme a imagem de Jesus Cristo. Essa é a minha oração para o Ministério MCBN. E eu sou prova de que os irmãos são muito sérios neste propósito. Os pastores do Ministério MSBN que eu conheço são seríssimos na palavra, no ensino, buscam sinceramente viver aquilo que a palavra ensina. Que vocês prossigam neste alvo, que as setas do diabo não venham a deformar vocês, mas quando alguma coisa atingir, resolve rápido, para que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida. Que você seja um edificador, que você seja um canal de bênção. Canal é diferente de reservatório. Canal é diferente de represa. Você não é represa de Cristo, você não é reservatório de Cristo, você é canal de Cristo. A água passa por ele e vai para outro sítio, não é assim, canal? Canal é uma passagem. Barreira, reservatório, a água parou. Você não é reservatório, você é canal, onde a água do Senhor vem através de você e abençoa outras vidas. Mesmo que seja nas circunstâncias mais adversas, Paulo era um homem de cabeça boa.
Quando ele escreve aos Filipenses, ele diz: quer saber, a minha prisão, pastor Valente, contribuiu para o proveito do Evangelho. Volta da terceira viagem, cria uma situação em Cesareia, ele é preso, apela para o imperador, navio tem problema na viagem para Roma, ele chega, fica numa casa alugada, já vem 2 anos preso de Cesareia, mais 2 anos preso em Roma, e aí ele aproveita e escreve Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, escreve as cartas, evangeliza a guarda pretoriana, e ele diz: a minha prisão contribuiu para o proveito do Evangelho. Que cabeça boa! Que forma boa de ver o Evangelho, o reino de Deus. Me lembro daquela irmã que falava bem de todo mundo na igreja, uma irmã abençoadora. Tem muita irmã assim na MSBN, eu sei. Falava bem, ela tinha uma palavra boa, tipo a irmã Inês assim. A gente conversa com a irmã Inês, a gente sai até melhor. Aí um dia os adolescentes da igreja disseram assim: Alain, essa irmã fala bem de toda a gente. Vamos perguntar para ela o que ela acha do diabo. Adolescente é terrível. Horrenda coisa é cair na mão dos adolescentes. A Bíblia diz. Ela fala bem de toda a gente, ela tem um coração de amor, ela tem um coração de afeto, ela parece muito com Jesus. Vamos perguntar para ela o que ela acha do demônio, do Satanás, do diabo, o que ela acha do diabo. E lá vão eles: Irmã Maria, temos uma pergunta para fazer. A irmã é uma bênção, nos incentiva, a irmã sempre tem uma palavra boa. A gente quer saber o que a irmã acha do diabo. Ela pensou e disse: um rapaz que trabalha bastante. Isso é inteligência emocional. Que Deus nos dê essa graça nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus. Pastor Josué Moreira, por favor, pastor. Eu não posso sair daqui sem receber a tua oração. Queria convidar a Priscila e a Beatriz. Não é todo dia que a gente pode receber assim, de perto, a oração do pastor Josué. Pastor Inês, por favor, venha cá também. Eu quero também, de uma forma muito grata. Puxa, hoje eu estou derrubador de guardanapo. Que essa palavra fique no seu coração. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe. Peço que vocês intercedam pelo nosso ministério. Peço que vocês nos ajudem em oração. Vocês sabem que Deus deu a mim e a Priscila um ministério de restauração de vidas, né? Quando eu fui estudar psicologia na faculdade, eu já era pastor, e dizia: Deus, eu não quero a psicologia como uma profissão, eu quero a psicologia como uma ferramenta para resgatar vidas, para ajudar pessoas a se aproximarem de Deus. E vir para Portugal foi com esse propósito. Aleluia. E cada vez que vocês me dão a oportunidade de ministrar, de falar, é uma confirmação do nosso chamado. Nunca vou me esquecer que em 2014 vivi uma crise talvez a pior de todas que eu já vivi em Portugal. Deus usou uma irmã da vossa igreja para nos dizer assim, não vou dizer o nome da irmã, acho que ela não está aqui. Eu atendi uma irmã de uma determinada igreja e uma irmã do vosso ministério. No meu coração, menos de 1 ano de Portugal, eu já queria voltar para o Brasil. Decepcionado, triste, inteligência emocional lá embaixo, amargurado assim, chateado. E de repente vem a irmãzinha da vossa igreja, sem saber de nada, pega assim na minha mão e diz assim: pastor, não é hora de você ir embora, tá bom? Aí eu quase falei mistério. Eu fiquei olhando para a irmãzinha assim e falei: eita, que Deus existe mesmo. Ele falou: não, Deus tem um plano para a sua vida aqui. Isso foi em 2014. E pela misericórdia de Deus estamos aqui até hoje. Amém. Até quando o Senhor permitir que estejamos. Então precisamos muito das suas orações. Quem trabalha com resgate de vidas, quem trabalha trazer pessoas para Cristo. Eu luto para que os maridos não traiam suas mulheres. Qualquer psicólogo onde o casal vai e o marido diz: mas doutor, eu não amo mais minha mulher. O psicólogo diz: uma outra, tem tanta mulher. Eu digo o contrário. Eu digo: então você tem que amar a sua mulher. Não, mas eu não sinto. Amor não é sentimento, amor é uma decisão, amigo.
Outro dia um doido me falou, eu quero procurar prostituta, mas você não deixa. Eu falei, não sou teu pai? Ele falou, deixa eu ir para o prostíbulo. Eu falei, você vai se você quiser, mas você nunca vai ter a minha aprovação. Eu quero que você fique em casa, seja um homem de família e ame a sua mulher. Então, quem luta desse jeito, como pastor, como os pastores aqui, que são homens e mulheres de Deus, são alvos do diabo. Mas do mesmo jeito que ele se levanta para te atingir, ele também será derrotado. Porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Por favor, pastor, ore por nós. Aleluia. Glorificamos o nome do Senhor pela vida do pastor Sérgio. Louvamos a Deus pelo instrumento que ele tem sido, instrumento de Deus em nossa vida nesta manhã. Amém. E queremos abençoá-lo através da sua e da minha oração. Vamos abençoar ele e a sua família, para que Deus continue o usando poderosamente, que aonde ele ministrar, Deus possa ministrar nos corações e mudar vidas, mudar sentimentos. E é isso que nós cremos que nesta manhã aconteceu. Amém? Nós cremos no ministrar do Espírito Santo de Deus. Estende sua mão para cá. Querido e eterno Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, papai. Tu és tão bom, tu és tão magnífico, tu és poderoso e que nos leva a terrenos, pai, em nossa vida tão importante. Nos faz viver momentos, pai, de reconstrução em nós. Nos leva, Senhor Deus, a reconstruir em nós, ó Deus, forças, capacidades. Nos leva, Senhor Deus, a recobrar as energias que perdemos. Nós te louvamos, Pai, pela vida do teu servo Wesley, que nesta manhã, Senhor Deus, foi usado mais uma vez para nos transmitir a tua palavra, para nos transmitir conselhos para a nossa vida. Pai de amor, continua ministrando sobre a vida do teu servo, Senhor, e de sua família. Guarde a sua família, que são alvos também do inimigo, Senhor. Protege os teus servos e dá-lhes sempre a habilidade para estar em movimento. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça, segundo a tua misericórdia, segundo a tua infinita bondade, Pai, é que oramos. Oramos pela continuação dessa reunião na parte da tarde. Oramos, Senhor Deus, pedindo a tua direção e graça em todos os assuntos administrativos que teremos. Pai de amor, rogamos a presença poderosa do teu Espírito Santo em nosso meio, de maneira magnífica e santa. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém.